Solicito, senhor secretário, a chamada dos senhores vereadores. Abraão Isaac Miranda Cavalcante. Presente. Agilson Flauzino da Silva. Presente. Guilherme César Dutra. Presente. Jaci da Silva. Presente. Jaime Vieira Bueno. Presente. Joaquim Rafael Neto. Presente. José Joaquim Soares. Presente. Patrick Pelai Flávio. Presente. Walter Fernandes Martins, presente. É número legal, senhor presidente. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária da 27ª reunião anual realizada em 25 de junho de 2018. Convido os senhores vereadores e o público presente a nos colocarmos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico que será proferido pelo vereador Gilson Flauzino. Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão a ata da sessão anterior, para que possa sofrer emendas ou retificações. Não havendo discussão, a mesma está aprovada. Solicito, senhor secretário, a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem 51/2018, recebido do chefe do Poder Executivo, pensando no projeto de lei no 055/15/2018, que autoriza o Poder Executivo a realizar doação de imóvel para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis. Mensagem 048/2018, recebido do chefe do Poder Executivo, pensando no projeto de lei número 56/15/2018, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente e da outras providências. Mensagem recebida do vereador José Joaquim Soares, pensando no projeto de lei número 057/15/2018, que institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas no município de Guerê, Estado do Paraná. Mensagem 52/2018, recebida do chefe do Poder Executivo, pensando no projeto de lei número 058/15/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Mensagem 049/2018, recebida do chefe do Poder Executivo, pensando no projeto de lei número 59/15/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Requerimento 064/2018, de autoria do vereador José Joaquim Soares. Requer que se encaminhe o expediente ao senhor prefeito para que nos informe o seguinte: quantas cirurgias de joelho foram realizadas na atual legislatura? Se houve outras cirurgias ortopédicas no mesmo período? Em caso positivo, quais e quantas foram? Requerimento 065/2018, de autoria dos vereadores Abraão Isaac Miranda Cavalcante, Agilson Flauzino da Silva e Joaquim Rafael Neto. Requerem que a minha expediente ao senhor prefeito para que informe o seguinte: em relação aos animais soltos nas ruas, em especial os cavalos, quais medidas estão sendo adotadas pela prefeitura para solucionar o problema, visto que é corriqueiro tais animais estarem soltos pelos bairros, sendo que em alguns deles, Jardim Cristo Rei e Jardim Colina Verde, os cavalos até reviram as sacolas de lixos depositada nos cestos externos de lixos fronteiriços às residências. C. A Lei Complementar 04/2007, que é o Código de Posturas, no seu artigo 243, está sendo cumprido. Indicação 119/2018, de autoria do vereador José Joaquim Soares. Solicita, se encaminha expediente ao senhor Ayrton Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Trânsito, objetivando a inclusão na pauta de reuniões do Conselho a realização dos seguintes serviços: recuo do passeio fronteiriço da Escola Municipal da Vila Guaíra, Ladislau Sikorski, para implementação de vagas de estacionamento em diagonal de veículos e prolongamento do estacionamento diagonal na rua Dr. Rosalvo Melo Leitão, de fronte ao Colégio Estadual Polivalente Prêmio 1, entre as ruas Guerê e 7 de setembro. Indicação número 120/2018, de autoria do vereador Patrick Pelai Flávio. Reitera
a indicação número 073 de 2017, no qual solicita que se encaminhe expediente ao senhor prefeito para que o mesmo determine o setor competente a realização de seguintes serviços: operação tapa-buracos e ou recapeamento asfáltico na rua Rio Negro, onde houver necessidade. Indicação número 121 de 2018, de autoria dos vereadores Abrão, Isaac Miranda Cavalcante, Agilson Flores da Silva e Joaquim Rafael Neto. Solicito que encaminhe expediente ao senhor prefeito para que o mesmo determine o setor competente a execução dos serviços de forma paliativa, enquanto não acontecer a pavimentação asfáltica, o cascalhamento e compactação do leito calçável dos entroncamentos das ruas Professor Wilson Martins e Professor Oberon Dieter, com a Avenida Reitor Zeferino Vaz, onde houver necessidade, localizada ali no Jardim Universitário. Indicação no 122 de 2018, de autoria do vereador Guilherme César Dutra. Solicito que se encaminhe expediente ao senhor prefeito para que o mesmo determine em caráter de urgência a limpeza e a colocação de tampas e grades de proteção em diversos bueiros de nossa cidade. Cito como exemplo os seguintes pontos: no Jardim Curitiba, na Rua Tupi e Rua Maringá, entre as ruas Apucarana e do Café, e no Jardim Primavera, no início das ruas João de Oliveira Dias e Paulo Cato. Finalmente, indicação número 123 de 2018, de autoria do vereador Guilherme César Dutra. Solicito em expediente ao senhor prefeito, sugerindo a elaboração de um projeto de lei e posterior envio ao Poder Legislativo para apreciação dos vereadores, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado manobra de Hennig nas instituições de ensino e nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local, no município de Goiânia. É o que consta, senhor presidente. Só antes de dar continuidade, gostaria de registrar a presença do senhor Gilson Croscato, diretor da UEM, que está acompanhando a tramitação do projeto. Indago ao senhor secretário se há oradores inscritos para a lista própria do expediente. No princípio, temos 5 inscrições, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Guilherme César Dutra. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores desta casa. Cumprimento nessa noite o diretor da UEM, Gilson Croscato, cumprimento os demais funcionários da UEM presente nesta casa nessa noite. Hoje cumprimento o nosso diretor da casa, o professor Cláudio, cumprimento os demais presentes. Fiz a indicação de número 122 este ano de 2018, na qual envio ao seu prefeito que determine ao setor competente, em caráter de urgência, a limpeza e a colocação de tampas e grades de proteção em diversos bueiros de nossa cidade. Citando como exemplo as ruas do Jardim Curitiba, Rua Tupi e Rua Maringá, e entre as ruas Apucarana e do Café. Se não me engano, no ano passado, acho que o Abraão e o pastor Soares também já tinham feito alguma indicação sobre essas ruas. Então a gente pede que o prefeito, através da Secretaria de Viação e Obras, façam lá então esses reparos, coloque as tampas nos bueiros e também verifique se há grades nos passeios para que não haja acidentes nesses locais. E também na rua João de Oliveira Dias e também na Paulo Cato, lá no Jardim Primavera. A indicação de número 123 deste ano de 2018 versa sobre um projeto de lei ao qual envio ao Poder Legislativo para apreciação dos vereadores sobre a minha indicação. Esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado manobra de Heimlich nas instituições de ensino e nos estabelecimentos que comercializam alimentos para o consumo no local no município de Goiôerê. Essa lei ela dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos
sobre o método hospitalar nas instituições de ensino e nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local. Tá? Esses cartazes deverão ser afixados em local de fácil visualização, contendo várias informações, entre elas as ilustrações passo a passo sobre esse método, tanto em adultos como em crianças e bebês. A sugestão da elaboração do projeto de lei, ela visa levar ao conhecimento dos proprietários de restaurantes, lanchonetes e similares e à população em geral sobre o método pré-hospitalar, ao qual pode salvar vidas. A asfixia é uma causa comum de morte após engasgo com alimentos e provocada por uma súbita queda de oxigenação que pode levar à morte em poucos minutos. E se não solucionada rapidamente, o óbito acontecerá. Pode-se acontecer engasgamento com balas, doces, bombons e outros alimentos diversos que podem ser os responsáveis por esses imprevistos. A manobra de Heimlich é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. Essa manobra foi descrita pela primeira vez pelo médico estadunidense Harry Heimlich em 1974 e induz a uma tosse artificial que deve expelir o objeto da traqueia da vítima. É muito comum a gente engasgar e vai lá e dar um tapão nas costas para desengasgar, né? E na verdade esse procedimento às vezes pode causar um trauma, pode até levar a óbito mais rapidamente. Tem um vídeo aqui que a gente vai estar passando agora sobre essa manobra. Nós temos aí alguns casos, alguns relatos de vítimas que têm obstrução de vias aéreas durante o almoço, refeição, com carne, geralmente com carne, mas pode ser desde uva, arroz, feijão, pode ser um minúsculo objeto estranho que pode vir a tampar completamente a passagem de ar, dificultando, claro, a respiração da vítima. Então a vítima está com obstrução de vias aéreas. Temos algum corpo estranho impedindo a sua respiração. Logicamente, se a vítima não tiver a calma, vai ser tomada por desespero. Então ela não consegue chorar, não consegue gritar, não consegue pedir ajuda. O que ela vai fazer? Levar as mãos ao pescoço. Então isso aqui é um sinal de que tem algo errado, não está passando o ar. Então quando você deparar com essa situação, deixa a vítima te ver. Olhe para a vítima, eu vou te ajudar. Deixa que a vítima te veja. Posicione-me atrás da vítima, coloco um pé entre os pés da vítima, ou uma perna entre as pernas da vítima, lateralizo o meu corpo e encosto na vítima. Já como ela está com as mãos no pescoço, porque ela está mostrando a obstrução, encosto na vítima, acho a região do umbigo, fecho o punho, abraço e faço a letra J como se fosse num susto. Então, quantas vezes forem necessárias até que esse corpo estranho seja expelido. Obviamente, eu não usei toda a minha força, porque o nosso colega não está obstruído, então não quero trazer esse desconforto a ele. Então, na gestante no obeso, a manobra de Heimlich consiste em colocar a mão um pouquinho mais para cima do que a região umbilical. Então, temos o osso externo, né? Tem o osso externo. No final do osso externo, identifica isso aqui, ó, do processo tifoide, finalzinho do osso externo, coloca o seu punho fechado, acabou o osso externo, coloca o dedo ali, coloca o punho fechado, vai abraçar a vítima, e aqui é o local de se fazer a manobra de Heimlich em gestante ou em obeso. Na criança, o ponto que nós vamos procurar para fazer a manobra de Heimlich, também temos como referência o umbigo. Só o que muda é o meu posicionamento. Então o socorrista, ele vai ajoelhar-se, né, atrás dessa criança, lembrando que a criança está lá com a mãozinha no pescoço, né? Você vai se ajoelhar atrás dessa criança, pega o teu polegar, corra até o umbigo, fecha o punho, abraça, com o teu corpo todo encostado na criança. O que a gente vai moderar é a força. Então é isso, galera. Agradecer ao Cabo Gessé pela disponibilidade de estar nos ajudando mais uma vez. Eu peço a todos que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que puderem. É muito importante que mais pessoas saibam, tenham essa informação. Então, o vídeo explicando como funcionam as manobras. Nós estaremos enviando o cartaz ao prefeito, se ele vier
a fazer o projeto está mandando aqui para o Executivo. O cartaz é mais ou menos assim, não sei se os senhores conseguem enxergar, tá? E será fixado nos restaurantes. É importante para a gente também. Às vezes você engasga lá na sua casa e não sabe como fazer para que aconteça esse desengasgue. Gostaria de agradecer ao PC que me assessorou nessa noite, cumprimentar o Jairo do Cidade Portal, que está presente, também os internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Seria só, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos. Com a palavra, o vereador Joaquim Rafael Neto. Senhor presidente, nobres pares, a imprensa escrita, falada e virtual, quero cumprimentar também nosso público, que hoje está bem misto, funcionário da saúde pública de Goiuerê, professores da UEM, condutores de vans escolares. Gostaria de cumprimentar a nossa companheira de trabalho, a Beth, cumprimento a todos os demais que fazem presente no plenário. Senhor presidente, esta noite acompanho os nobres colegas em suas indicações. Gostaria apenas de ressaltar a indicação ali do Jardim Universitário, onde estamos pedindo melhorias no leito carroçal de algumas ruas ali do Jardim Universitário. Muito já se falou sobre essas ruas do Jardim Universitário, mas a gente até compreende a dificuldade, porque o tempo está firme, passa a moto para arrumar, chove. Mas se não passa, fica quase que impossível, vereador Agilson, os moradores até saírem de casa. E nós vemos aí o Jardim Universitário, como os demais bairros de Goiuerê, que ainda não tem, na sua totalidade, a pavimentação asfáltica, mas o Universitário, se não falha a memória, foi na gestão do FUAD. Então, podemos aí ter uma ideia, quantos anos já faz que nós temos o Jardim Universitário. Na verdade, como diz nosso grande amigo Gerard de Brito, é uma vergonhosa saber que vários prefeitos passaram por Goiuerê, Agilson, e muitos deles, ou todos eles, em suas campanhas políticas, prometeram asfaltar. É promessa de campanha. E nós ouvimos e vivemos essas promessas toda a campanha política de Goiuerê. Vamos falar de Goiuerê porque nós moramos em Goiuerê. E um outro bairro também que vem sofrendo, senhores vereadores, é o Águas Claras. Esse ano, se não falha a memória, 25 anos o Águas Claras. 25 anos. Ou um pouco mais. Nós temos um funcionário da prefeitura que ele falou: Joaquim, acabei de pagar a minha última parcela da minha casa. 25 anos. Foi pago. Acabou. Não tem mais parcelas. E ainda está lá, praticamente, a metade do bairro por fazer asfalto. Realmente é uma vergonha. Porque asfalto se paga. E eu gostaria de deixar bem claro que nenhum munícipe pede asfalto de graça. Muitas vezes se fala em fundo perdido. Mas isso quem fala, sabe quem é? É o político. É o vereador, é o prefeito, é o deputado. Passando mel na boca dos eleitores. Essa é a verdade. Quando chega na campanha, babau. Já ganhou, já votou, foi embora. E você e eu ficamos aqui a ver navios. E
Se tratando também de uma outra indicação, acompanhando o Agilson e o Abraão também, sobre os animais de grandes portes soltos em Goiuerê. Não quero dizer aqui que o grande culpado seja o proprietário do animal. Não é. Na sua maioria das vezes não é. Mas o risco, o perigo, para quem trabalha em Goiuerê dirigindo, sabe que é grande. O animal tem dono, até não acontecer nada, um acidente, nada. Aconteceu um acidente, não é meu, não vi, não sei. Então é assim. E essa indicação também já foi se falado muito nessa casa. E eu gostaria de até sair um pouco fora aqui da situação, Soares, porque nós falamos muito aqui na AMA, Associação Amiga dos Animais. E sabemos da dificuldade que é repassar dinheiro. Mas por que promete? Por que fala que vai passar? Se não vai passar? Ou se vai encontrar dificuldade para poder passar? Mas fala. E aí, a AMA está aí, precisando de recursos, fazendo das tripas o coração para se manter aberta. E eu vou dizer bem claro aqui, já falei numa sessão dessa aqui passada, que se a AMA fechar, eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero só saber. E, para ocupar um pouco mais, senhor presidente, o tempo que ainda me resta, gostaria de permissão, só para me pegar minha agenda aqui, por favor, funcionário. Ocupando um pouquinho desse tempo, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa luta que tivemos aí por esses dias para encontrarmos uma secretária da saúde. Graças a Deus foi encontrada, ela já está atuando. Creio que realmente precisamos dar tempo ao tempo para que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. Porém, antes de encontrar, a gente sabe das lutas, das dificuldades, e eu gostaria de mais uma vez parabenizar a todos os funcionários da saúde, motoristas, enfermeiros, médicos, zeladoras, enfim, todos, que tocaram o bonde, seguraram o piano, né? Algumas coisas mais graves, pessoas puderam ser acionadas. Até por não ter alguém para assumir a pasta, ficou algumas coisas para trás para ser acertadas, faz. E graças a Deus, a administração encontrou alguém para assumir essa pasta interinamente por 2 dias. Gostaria de parabenizar aí a Gabriela Fabrício pela coragem de assumir a pasta por 2 dias e assinar o que precisava ser assinado para ser pago. Só para você ter uma ideia, sem a secretária, médicos ficaram sem receber. Fornecedores ficaram sem receber. Ou seja, contas importantíssimas ficaram sem ser pagas. Por quê? Porque nem o prefeito tem essa autonomia de assinar para pagar. Tem que ser alguém responsável pela pasta. E a Gabriela Fabrício assumiu isso. E eu pude conversar com ela. Ela falou: Joaquim, eu assumi sem nenhum custo para o município. Para que realmente pudesse a coisa andar até encontrar alguém para assumir a pasta. E graças a Deus, Jaci, eu creio que nós precisamos realmente orar muito e estarmos juntos para que tudo dê certo. Senhor presidente, a todos uma boa noite. Voltarei na minha expressão pessoal. Com a palavra o vereador Pastor Soares. Senhor presidente, nobres companheiros vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, o público aqui presente, nosso cordial boa noite, nossos agradecimentos pela presença dos senhores aqui, acompanhando os trabalhos nesta sessão ordinária. Senhor presidente,
faço uso da palavra neste momento para defender aqui duas proposições nesta noite e fazer uma indicação verbal e pedir a mesa que determine a assessoria técnica da casa para estar encaminhando, se possível, amanhã, uma indicação ao Executivo Municipal, uma vez que não nos foi possível colocarmos na pauta desta sessão. Mas as duas indicações que tramitam nesta casa, uma indicação e um requerimento. A indicação visa ampliar as vagas de estacionamento em frente à Escola Polivalente Premem 1. Nós sabemos que há essa necessidade em função do trecho que compreende a Rua Maringá e a Rua Goiuerê ser uma rua muito estreita e o estacionamento, as vagas para estacionamentos, o recuo na calçada, por assim dizer, vai só entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Maringá, o que compromete o tráfego no trecho que compreende a Rua Maringá e a Goiuerê. Já tivemos uma conversa com o prefeito, é uma solicitação dos professores ali do Premem 1, e com certeza nós vamos resolver um sério problema de estacionamento ali em frente ao maior estabelecimento de ensino de nossa cidade. Pedido de igual forma, estamos também fazendo em relação à escola Ladislau Sikorski na Vila Guaíra, que é a mesma situação, com a diferença de que na Vila Guaíra não existe o estacionamento em diagonal, e temos lá uma calçada que mede aproximadamente 11 metros de largura, enquanto o leito carroçável fica difícil para os moradores das imediações ali estacionarem seus veículos e até para a população que transitam por aquela rua. Na esperança de ser atendido pelo Executivo Municipal o mais breve possível, solicitamos aos nobres pares o apoio a essa indicação. Quanto ao requerimento, nós estamos solicitando a Sua Excelência, Prefeito Municipal, que nos informe quantas cirurgias de joelho foram feitas na atual administração. Uma vez que nós temos uma demanda altíssima, temos muitas pessoas que esperam a longa data por esse atendimento, e nós, então, atendendo os anseios da população que nos cobram, estamos colocando a apreciação dos nobres pares nesta noite esse requerimento, na esperança de que a nova secretária de Saúde possa nos informar se esses procedimentos foram realizados nessa administração e se foram outras cirurgias ortopédicas, se por acaso tenham acontecido, quantas foram, para que nós possamos até, de alguma maneira, estar trabalhando com sugestões para irmos em busca da solução deste problema, que, diga-se de passagem, é um problema também gravíssimo em se tratando de saúde. E o requerimento, a indicação que eu faço verbalmente nesta noite, senhor presidente, com relação à escola Monteiro Lobato, as lousas ali não têm mais condições de uso, né? Nós já dissemos aqui em outra ocasião, é lamentável e desculpe-me aqueles que acham que estou sendo redundante, repetitivo, mas é triste saber que em 2013 a municipalidade gastou R$ 432 mil na reforma de uma escola, e nós estamos lá com os esgotos de banheiro sem funcionar desde a reforma, válvula hidra dos banheiros da secretária, da diretora, sem funcionar desde aquela época, e entrega-se a obra num dia e no dia seguinte está chovendo em todas as salas de aula. Uma vergonha um negócio desse. Mas, infelizmente, quem está hoje no comando tem a responsabilidade de voltar as suas atenções para fazer as reformas que ali se fazem necessárias. Sem contar as calçadas, que é uma lástima, todas arrebentadas, sem o mínimo de condição de trafegabilidade, principalmente por aquelas pessoas que têm a idade avançada ou mobilidade reduzida, né? E, como se isso não bastasse, as lousas estão quase na sua totalidade danificadas, sem o mínimo de condição
de os profissionais, os professores trabalharem. Então nós estamos sugerindo à administração municipal que faça esses reparos, já que a reforma da escola com certeza vai ser um montante elevado, e nós sabemos que com a queda da receita, as dificuldades existentes, não dá para alimentar a esperança que essa reforma na referida escola seja feita em curto prazo. Pelo menos essas situações emergenciais que sejam feitas pela administração. E nós temos no quadro de funcionários da prefeitura, temos o Darcy Catani, um excelente pintor, e com pouco material e mão de obra barata, dá para reformar aqueles quadros, e pelo menos os nossos professores tenham condição de trabalhar e os alunos tenham condição de ali estarem aprendendo e compreendendo de fato o que está sendo escrito na lousa, porque da forma que está, fica extremamente complicado. É esse pedido que tem, senhor presidente. Espero que a casa envie essa solicitação à administração municipal no mais curto lapso de tempo possível. Por enquanto é só, senhor presidente. As proposições dos demais pares nesta casa, ouvindo aqui atentamente, tem o meu voto, o meu apoio, e além do voto, um trabalho, se necessário for, intensificado para que de fato tenhamos essas reivindicações atendidas. Volto na explicação pessoal, se necessário for. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Abraão Isaac Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, imprensa escrita, falada, virtual, aos internautas que nos acompanham através das redes sociais. Gostaria também de cumprimentar aqui nosso amigo João Paulo, que se faz presente no dia de hoje, cumprimentando mesmo e estendo aos demais nesse dia de hoje. Na data de hoje, com duas indicações, em conjunto com os vereadores Agilson Flauzino e Joaquim Rafael Neto, dentre eles, um que solicitamos que seja feito de modo paliativo a compactação e o cascalhamento de algumas ruas no Jardim Universitário, na localidade da Rua Professor Wilson Martins, com a Professor Oberon, e com a Avenida Reitor Zeferino Vaz. É um local onde nós fomos questionados pelos moradores daquela localidade, nos apontaram, fizemos algumas fotos, e realmente, nos dias chuvosos, nos dias que nós temos aí uma maior chuva, a dificuldade dos moradores utilizarem o leito carroçável é muito difícil. Então, antes de, como sabemos que por ali não tem nada programado de asfalto, gostaria que fosse solicitada ou feito uma medida paliativa, tomada alguma medida paliativa nessa localidade. Outra indicação, a 065, nós, como bem já citado pelo nobre vereador Joaquim, é referente à soltura de cavalos que nós temos em nossa cidade, principalmente nos bairros periféricos, apesar que agora tem sido comum também na área central de nossa cidade, algumas vezes nós conseguimos identificar esses animais de grande porte soltos. Até mesmo, nós conseguimos fazer algumas fotos no Cristo Rei, no Jardim Colina Verde, onde nós tínhamos lá grande número de cavalos, de animais. E isso, além do risco de acidente citado pelo vereador, que nós temos, que é eminente realmente, também ao grande desconforto que os animais provocam. Eles soltam eles vasculham os lixos, enfim, trazem sujeiras para as localidades, para as casas, e prejudicam realmente, além do risco eminente de acidentes de veículos. Sabemos que não temos uma lei hoje, porque nós sabemos da grande dificuldade que é embasar em leis que nós possamos recolher esses animais. Sabemos disso. Me permite uma parte, vereador? Sim, senhor. Primeiro, muito obrigado por gentilmente me conceder uma parte do seu tempo. Obrigado mesmo de coração. Eu quero cumprimentá-lo e estender os cumprimentos ao vereador Joaquim Rafael Neto pela proposição. Só para lembrar que, recentemente, esse plenário aprovou uma indicação sugerindo ao Executivo que mande para essa Casa de Leis um projeto para que possamos resolver esse problema definitivamente. A indicação aprovada por todos nós, eu tive o cuidado de enviá-la com a cópia, com o modelo de um projeto de lei, onde isenta a Prefeitura de qualquer responsabilidade pelo animal apreendido.
Porque tal qual acontece no trânsito, quando um bem é apreendido, ele estando de posse do poder público é responsável por ele. Nós tivemos o cuidado de elaborar um projeto minuciosamente e a indicação aprovada por esse plenário seguiu para o Executivo e nós estamos à espera de que esse projeto venha para essa casa. Porque desde quando fui chefe do Detran, várias reuniões nós fizemos nesta casa, inclusive com representantes dos mais diferentes segmentos, e o problema vem se arrastando por longa data. Eu quero parabenizar Vossas Excelências e dizer que nós estamos juntos, vamos somar forças e nós haveremos de conseguir essa conquista, porque desta forma nós estaremos também preservando vidas e economizando dinheiro público. Quando o acidente acontece, vai tirar a vaga da pessoa doente lá no posto de saúde, nos hospitais, e gasto de dinheiro público desnecessário. Obrigado, vereador, pela parte que Vossa Excelência me concedeu. Estamos juntos nessa proposição. Obrigado, vereador, pelo complemento. E eu acho que vale ressaltar que nesse dispositivo, além de uma ampla conscientização e divulgação dessas leis, dessa lei que virá essa casa por própria resposta do nobre vereador, nós devemos notificar e incisivamente punir os proprietários dos animais. Pois, como disse o próprio vereador, muitas vezes o proprietário amarra em qualquer local e o deixa e as pessoas vão lá e o soltam. Mas a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que arcar com todas a sua responsabilidade quando ele tem um animal desse grande porte. Também gostaria de complementar aqui, gostaria de deixar aqui também, o novo vereador fez uma indicação extemporânea contra as lousas das escolas do Monteiro Lobato. Sabemos também que tem uma lei municipal, se eu não me engano, do vereador Maquena. Eu fiz uma proposição ano passado que fala sobre essas lousas, aproveitar para que nós possamos adaptar a ela aquelas lousas brancas com pincel, pois nós sabemos, professor Gevanildo está aqui, o quanto o giz prejudica a fala do professor. Então hoje nós temos nas faculdades todas, sem nenhuma escapatória, todas são lousas brancas. Então já é utilizado, os professores nós temos essa lei municipal que garante essa saúde vocal do professor e contempla os quadros brancos. Fica aqui também meu adendo aí, meu complemento à indicação extemporânea do novo vereador. Também gostaria de aproveitar meu tempo para parabenizar aqui, congratular nosso assessor, o PC, o Paulo Júnior, que nesse fim de semana foi empossado como representante distrital do Rotaract, o maior posto de líderes, e tivemos aqui na nossa cidade 150 jovens em mais de 20 cidades no Rotaract aqui de Goiuerê, no Rotary de Goiuerê. E esse jovem que se destaca aí dentre as lideranças, eu fico muito feliz por ser amigo dele, trabalhar com ele hoje, e fica aqui minhas congratulações ao mesmo. Seria só, senhor presidente, volto à minha explicação pessoal, se fizer necessário. Com a palavra, o vereador Gilson Flauzino. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores aqui presentes. Quero saudar especialmente alguns servidores que estão aqui da área da saúde, através do Sanderson. Saúdo a todos os presentes. Nós sabemos que existe uma dificuldade bastante grande e um desafio maior ainda, a questão de gerir o orçamento do nosso município. E às vezes nós ficamos sonhando, imaginando e às vezes até vendendo uma ilusão de que as coisas são fáceis e que poderão acontecer tão rapidamente quanto nós gostaríamos e quanto os cidadãos esperam e até cobram de nós. A questão dos asfaltos aí tão falados, nós estamos praticamente já há mais de um ano falando de asfalto aqui do Jardim Universitário e não é novidade para nenhum de nós, para os senhores também que sempre acompanham aqui as sessões, que se não houver realmente uma revisão na questão da aplicação dos recursos do município, não se sobra muito para se investir
no município de recursos do próprio município. Depende-se muito de emendas, de recursos vindos de fora do município, seja através até mesmo de financiamentos, para que essas obras de infraestrutura aconteçam. É um desafio bastante grande. Agora é lógico, essas comunidades que estão aí há anos aguardando, tem mais é que cobrar mesmo. Nós tivemos um exemplo aí da faixa elevada que foi construída na última semana de frente ao posto de saúde da Vila Guaíra. Foi objeto de pedido, de pressão, digamos, de passagem, mas também foi objeto de cobrança, senão não teria acontecido. Então nós precisamos realmente continuar acreditando, auxiliando, buscando formas de ajudar a resolver alguns dos problemas que o nosso município enfrenta, mas a maioria deles está dependendo realmente de uma ação mais efetiva, de uma cobrança mais incisiva, para que as coisas possam realmente começar a acontecer. Se os recursos são escassos, é uma necessidade maior ainda de que eles sejam bem administrados, melhores aplicados, para que as demais áreas, ou se não todas, pelo menos a maioria das áreas que necessitam de investimento, possam ser atendidas. E como eu estou vendo aqui os servidores da área da saúde, eu acredito que estão ainda aí esperançosos com a mudança que nós sugerimos, né, nobres colegas, lá em abril, já fazem 2 meses, propondo a mudança, né, a correção do salário da função de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. Foi dia 23 de abril, se não me falha a memória. Já fizeram 2 meses. E naquela ocasião nós tínhamos a informação que seriam 30 servidores nessa situação e o valor seria em torno de R$ 35.714 para resolver essa, digamos aí, desvio de função, né? Como uma palavra bastante usada aí pelo Executivo durante o ano passado, até para justificar algumas situações que foram propostas aí para o município. Temos que cobrar. Eu penso que é um direito de vocês, não é? Só que, infelizmente, só aqui na casa não adianta fazer essa cobrança. Essa cobrança tem que ser feita em conjunto, tem que sentar, conversar, entender o porquê que até agora esse pedido não foi atendido. E muito nos estranha, porque algumas sessões atrás aí nós fizemos uma solicitação pedindo informações de por que o adicional insalubridade, que era pago, ele foi retirado assim tão extemporâneo e tão rapidamente, né? Não houve um estudo para se identificar se a atividade tinha ou não o grau de insalubridade. Não foi feito nenhum aviso aos funcionários que a insalubridade que o adicional deixaria de ser pago, causou aí transtorno para a maioria deles, que até onde eu sei uma boa parte deixou de receber aí em torno de R$ 400 por mês, que era o adicional de insalubridade. Entrada até em dificuldade por conta disso. E nós recebemos uma resposta após a solicitação dessas informações, que o município havia licitado uma empresa e que aí sim ela iniciaria o trabalho para fazer esse laudo, fazer esse estudo, para verificar se os agentes comunitários de saúde, os fiscais aí da dengue, se eles têm ou não direito ao adicional insalubridade. Infelizmente, mais uma decisão tomada impensadamente, porque se não se tem a certeza se é devido ou não ao adicional insalubridade, antes de retirar o pagamento, deveria se aguardar o laudo, já que se contratou a empresa para fazê-lo, e, inclusive, antes de retirar isso do rendimento do servidor, comunicá-lo com antecedência para que ele se organizasse financeiramente e não passasse pelos transtornos que chegaram a passar. Então, senhor presidente, não sei se cabe reforçar aqui por nós vereadores, nós que apresentamos a indicação naquela ocasião,
mas acredito que vale a pena diante da necessidade e realmente dos bons serviços que os servidores, os técnicos de enfermagem prestam na saúde, que eles também tenham aí uma força de nós vereadores para que possamos, se for necessário, fazer uma nova indicação ao prefeito municipal, reiterando a que já foi feita, para que ele possa, com bastante carinho e atenção, estudar essa necessidade e assim, quem sabe, estar resolvendo de uma vez por toda essa situação dos servidores da saúde. Era só, senhor presidente, novos colegas. Obrigado. Indego o senhor vice-presidente que assuma esta cadeira para que eu possa defender a minha indicação. Com a palavra, o vereador Patrick Pelói. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os nobres pares, a toda a imprensa escrita, falada, virtual, aos internautas que nos acompanham através das páginas oficiais da Câmara, a todos o público presente, ao pessoal da UEM, o pessoal das vans escolares aí. Hoje uma noite de projetos importantes que vão ser discutidos aqui e é muito importante ter a participação de todos vocês. Eu só gostaria de pedir o apoio aos nobres pares pela indicação número 120, que eu estou reiterando, na verdade, eu já fiz essa indicação no ano passado, que é sobre a operação tapa-buracos ou um recapeamento asfáltico na rua Rio Negro. Nós sabemos aí que não só a rua Rio Negro, mas vários trechos do município necessita muito de reparos, dessa adequação do trecho. E sabemos também que o município está licitando, já licitou um caminhão de usina asfáltica. Espero que esse caminhão venha o mais rápido possível e possa estar fazendo aí essa como que eu vou dizer, essa manutenção dos trechos aí das vias públicas. Visto que também gostaria de parabenizar a administração que conseguiu aí um triciclo, né, que faz a pintura das vias. Essa pintura nas faixas é muito importante. Nós sabemos ali a entrada do município ali da próximo parque de exposições, como estava difícil os motoristas conseguirem andar sem nenhum tipo de sinalização. E eu vi que o triciclo já começou a fazer a pintura. Eu espero que esse caminhão faça essa adequação nos trechos e esse triciclo possa estar melhorando a sinalização de trânsito no nosso município. Gostaria também de destacar, senhores vereadores, eu vou estar incluindo na próxima sessão um requerimento sobre alguns trechos também que o município teve até boa vontade de resolver o problema, mas alguns munícipes que residem na rua Presidente Castelo Branco ali, onde se jogaram ali alguns pedriscos e ficou poeira, muito pó, porque não foi feito ali a pavimentação, foi apenas algumas pedras. Eu acho que teve até uma boa vontade da Secretaria de Obras em estar resolvendo o problema dos buracos, mas por outro lado a população ali nos mandou mensagem reclamando da poeira, das pedras que estão ali prejudicando os moradores. Então, eu vou estar apresentando requerimentos se a prefeitura tem ali alguma outra obra fazendo aquela via para retirar ali aquele pó, ou se fazer a parte da pavimentação que ainda necessita. Então, eu vou estar apresentando na próxima sessão. Espero que o apoio dos pares também para esse requerimento. Gostaria também de ressaltar, como bem disse o vereador Agilson, o quebra-molas ali, em frente ao posto de saúde. O padre até da paróquia veio aqui nos procurar também, foi um pedido dele também, viemos requerimento para a comissão de trânsito, visto que ali, além do posto de saúde, também tem ali o centro catequético, então ali tem muitas crianças que atravessam a via, e realmente os carros passam ali em alta velocidade, e agora foi feito esse quebra-molas, né, como diz o nome popular, e eu parabenizo a administração, apesar de ter demorado um pouquinho, mas agora está resolvendo a situação. Então, da minha parte era isso. Eu espero que os novos pares aprovem essa indicação e eu volto na explicação pessoal se for necessário. Boa noite. Devolvo o cargo ao presidente da casa. Indago aos senhores vereadores se há interesse em discutir as matérias apresentadas. Não haver interesse em discuti-las, as mesmas estão aprovadas, as medidas de encaminhamento serão tomadas.
Indaga o senhor secretário se constam matérias para a ordem do dia. Consta, senhor presidente. Teremos o seguinte. Teremos em primeira discussão e votação de autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei 052/2018, que autoriza o Poder Executivo do município de Iguerê a celebrar convênio com a Universidade Estadual de Maringá, UEM, e da outras providências. Teremos também em discussão única a emenda modificativa número 001/2018, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao artigo 18 do projeto de lei número 54/15/2018, que dispõe sobre o serviço de transporte especial escolar no município de Iguerê. E, finalmente, teremos em primeira discussão e votação, de autoria do chefe do Poder Executivo, o projeto de lei 054/15/2018, que dispõe sobre o serviço de transporte especial escolar no município de Iguerê, Paraná. Seria isso. Em primeira discussão, o projeto de lei número 052/15/2018. A palavra está com o secretário. Esse projeto que trata do convênio da Prefeitura com a UEM, nós aprovando este projeto, nós estaremos autorizando o Executivo a celebrar esse acordo com a UEM. Lembrando que esse projeto ele foi discutido à exaustão junto aos vereadores e junto à Comissão de Legislação durante toda a semana passada e também na data de hoje. Ele é um tanto amplo, então eu vou apresentar aqui apenas um resumo, rápidas pinceladas, mas lembrando que ele foi bastante discutido durante toda a semana. O projeto constitui em firmar um convênio com a UEM, Campus Regional de Iguerê, a fim de estabelecer ampla cooperação técnica, científica e cultural para o desenvolvimento de projetos conjuntos de ensino, assim viabilizando o acesso e o uso da infraestrutura disponível para ambas as partes, de essencial importância para a comunidade estudantil e acadêmica. Com o convênio firmado, o município desenvolverá ações conjuntas com a instituição, dentre elas auxiliar na manutenção e conservação das vias internas de acesso do campus, fazer roçada e limpeza de espaços ou terrenos ainda não utilizados para edificação. Em resumo, seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. A palavra continua livre. Senhor presidente, eu gostaria de falar da satisfação de poder estar votando esse projeto que autoriza o Executivo a firmar esse termo de cooperação com a Universidade Estadual de Maringá, o campus de Iguerê. Por acompanhar a história da UEM ao longo dos anos, eu me lembro que na minha primeira passagem por essa casa, o campus tinha um apoio significativo quando de sua instalação, no primeiro mandato do prefeito Fuad Kifuri, e na gestão subsequente nós tivemos vários problemas, e já naquela época nos envolvemos com a UEM a fim de sanar problemas existentes naquele período. Com o passar dos anos, a UEM foi se consolidando, mas vimos também passar por outras dificuldades em alguns momentos, e é muito comum, não só em relação à UEM, mas em relação também a outros estabelecimentos de ensino, do Estado e outros órgãos, os prefeitos dizerem, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque a lei não me permite. E aprovando um termo de cooperação como esse prefeito passa, virão outros prefeitos, e nenhum terá o direito de dizer, não vou ajudar o UEM porque eu não tenho uma lei que me dê respaldo. Então o que nós estamos fazendo hoje resolve o problema na atualidade e assegura investimentos e atenção dos próximos gestores municipais no futuro. Só fazer estas colocações, senhor presidente, e falar da satisfação de poder, como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ter exarado o parecer favorável e agradecer aqui os pares que nos acompanharam nesse parecer. A palavra continua livre. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé.
Projeto de lei número 052/15/2018, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira discussão e votação. Em discussão única, a emenda modificativa número 001/2018, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentada ao projeto de lei número 054/15/2018. A palavra está com o secretário. Esse projeto, como falou Vossa Excelência, dispõe sobre o serviço de transporte especial escolar. Nesse momento, nós estamos discutindo uma emenda ao bojo do projeto. Como essa emenda ela foi visualizada e foi observada pelo pastor, eu daria a palavra para ele dar a melhor explicação para nós. Obrigado, senhor secretário. Dá para informar os pares que nós propusemos essa emenda modificativa, que nós encontramos algo conflitante no artigo 18 e o inciso 17 do artigo 34. E aí, ambos eram parecidos, mas conflitava no tocante à idade. Porque no artigo 18 diria que é obrigatório a presença de acompanhante no transporte escolar na pré-escola e até o 5º ano do ensino fundamental. E o inciso 17º do artigo 34 dizia que era até 12 anos. E aí nós fizemos a emenda modificativa, só apenas corrigindo praticamente a redação e suprimindo o que dizia o artigo 18. Apenas essa alteração, senhor presidente e senhores vereadores. Nada de extrema relevância. A palavra continua livre. Senhor presidente, algumas coisas nós estivemos debatendo sobre esse projeto também. Conversei com uma das pessoas que fala o transporte com respeito à quantidade de van. Mas chegamos num consenso, né? Questão, se o projeto foi discutido, foi elaborado e teve a participação praticamente de todos os vanzeiros que trabalham em Goiverê, transporte escolar, porque você limita uma quantidade, e se alguém de repente querer ingressar no ramo, vai ter uma dificuldade. Mas diante de algumas explicações de alguns nobres pares, a gente entendeu que podemos deixar, porque foi debatido, né, presidente? O projeto já veio de lá para cá e teve a participação muito boa das pessoas que fazem esse transporte. E eu tenho certeza que os maiores interessados são eles, realmente, em deixar isso de forma correta, realizado de forma correta, para que eles possam trabalhar sem mais problemas. Seria isso. Só gostaria de destacar, senhores vereadores, que hoje é a votação da primeira votação. Então, se houver necessidade de alguém quiser colocar mais alguma emenda, a gente tem uma segunda votação na próxima semana e poderá ser debatido alguns outros pontos. A palavra continua livre. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Emenda modificativa número 001/2018, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, discussão e votação única. Em primeira discussão, projeto de lei número 054/15/2018, já com a inserção da emenda modificativa. A palavra está com o secretário. É um projeto que também foi bastante debatido nos bastidores da Câmara, e ele tem como objetivo constituir e regulamentar e normatizar o serviço de transporte escolar, onde terá caráter de utilidade pública, destinado ao transporte de estudantes entre suas residências e os estabelecimentos de ensino. Lembrando que, até a presente data, esse tipo de serviço ele era prestado sem nenhuma regulamentação. E, a partir de agora, os donos desses transportes, eles terão seus direitos e também seus deveres, e também existem as sanções em caso de não cumprimento. Além de regulamentar normas e condutas para os autorizados do serviço de transporte escolar,
O projeto também disciplina seus deveres e obrigações passíveis de infrações e multas, caso não sejam cumpridas, dentro dos ditames legais. Tais medidas estão sendo disciplinadas em decorrência da instauração de um procedimento administrativo que está tramitando ali na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Em resumo, seria isso, senhores vereadores. A palavra continua livre. Em votação. Presidente, por gentileza, eu gostaria de fazer uma colocação em relação ao referido projeto, só lembrando e aproveitando a oportunidade que a maior parte dos interessados estão presentes aqui nessa sessão, que, como as leis são feitas por simetria, toda lei no âmbito municipal, ela tem que estar respaldada pela legislação federal e legislação estadual. Tem muitas coisas aqui, muitas exigências nessa lei, que elas não estão sendo criadas, propostas por esse parlamento. São leis federais, estaduais. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, como os senhores sabem, que rege toda a questão do trânsito no país, e muitas das exigências prendem-se a esse fato. Com relação ao tempo, à vida útil dos veículos, nós tivemos o cuidado de exarar um parecer na comissão com a seguinte ressalva: nós aprovamos a tramitação, mas fizemos questão de elencar aqui no parecer que tramita na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado projetos de leis que fixam 12 anos para os veículos tipo van e 15 anos para micro-ônibus e ônibus. E nós tivemos observando que a maioria dos municípios ficaram nesse patamar, 12 e 15 anos. Entendemos que, como o projeto é oriundo do Executivo, porque a competência é do Executivo, esse projeto não poderia partir daqui para lá, ele tem que vir de lá para cá, eles colocaram, com certeza, 19 anos de vida útil, como fruto de conversações com a categoria, tendo em vista as dificuldades de que alguns, nesse primeiro momento, teriam dificuldade se nós aprovássemos uma lei com um prazo menor. Mas é importante ressaltar que nós colocamos no parecer aqui, vai ser aprovado, espero que seja aprovado, melhor dizendo, desculpe os nobres pares, né, com os 19 anos, mas devemos ficar atentos, porque se uma lei federal for aprovada fixando o prazo em 15 anos, nós teremos mudanças logo na sequência. Eu faço esse alerta para que todos os senhores fiquem atentos a essa questão da legislação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também fui bastante questionado nessa tarde em relação à idade dos veículos. Está preocupado, eu estive conversando com o Soares em relação a essa idade, e a partir dessa explicação dele nessa noite, fico bem tranquilo de estar votando o projeto como ele está, que, de acordo com as leis estaduais e federais que estão tramitando, seria 12 anos para van e 15 para ônibus. Se essas leis forem aprovadas, conforme o Soares disse, teria que ser feita uma regulamentação nesse projeto. Mas, a princípio, eu acredito que seria difícil o pessoal das vans estarem cumprindo essa questão de 12 anos. Então, será um bom prazo, acredito eu, para futuramente estarem se readequando se realmente essas leis vierem a vigorar. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Projeto de lei número 054/15/2018, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em primeira discussão e votação. Não haver outras matérias constantes na ordem do dia, indaga ao senhor secretário se há oradores inscritos na lista própria da explicação pessoal. Consta, senhor presidente. Eu só queria fazer uma observação ainda a respeito deste projeto dos transportes escolares. E como Vossa Excelência bem explicou, durante a primeira e segunda votação, cabe emendas. E temos que tomar o cuidado de não aprovarmos aqui
alguma coisa que seja uma letra morta, que não seja utilizada. Eu observei que nesse projeto existe lá um item que fala que crianças até 12 anos teriam que ter um acompanhante. Na minha opinião, quando o pai ou a mãe mandam uma criança de van para a escola, ele quer se livrar do problema. Se for para ele entrar dentro da van e acompanhar o menor de 12 anos, ele pega o carro dele e vai levar e vai trazer. Então, de repente, eu acho interessante, quem for interessado no assunto, o lobby dos condutores, dos proprietários de van, se for o caso, até de repente modificar esse item através de uma emenda. Só uma observação que eu faço, porque de repente aprova uma coisa, lá na frente não é cumprido, tem uma fiscalização e pode haver uma penalização. Seria isso. Com a palavra, o vereador Guilherme César Dutra. Dispenso palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jaci da Silva. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, à imprensa, aos nossos amigos internautas, ao público presente, boa noite. Não apresentei nenhum requerimento e nenhuma indicação essa semana. Estou esperando o relatório da merenda escolar. Eu pedi o relatório escola por escola e o que foi comprado. Inclusive o ex-secretário tinha convidado para mim ir no depósito, mas eu falei para ele que para mim não interessaria o depósito, porque existe a compra, existe o depósito e existe a entrega. Um exemplo, comprou 100 pacotes de arroz, eu for no depósito, vai ser os 100 pacotes de arroz. Mas eu quero saber se os 100 pacotes de arroz chegou nas escolas. Esse vai ser o meu trabalho. Hoje estive visitando a secretária de saúde também, vi que ela está com bastante vontade de trabalhar. Quero aqui passar para vocês um caso que aconteceu um tempo atrás. Fui chamado no distrito de Aracatiá para conhecer os primos Gabriel e Alain, que tem o problema de distrofia muscular de Tiene, é uma doença raríssima. Procurei, há tempos já venho procurando uma resposta, buscando algo para essa família, não parei em momento algum. Estive conversando com aquele pessoal da USP, em Barretos também, foram várias cidades, e graças a Deus tem uma professora, fisioterapeuta graduada, Neuza Maria Brugneroto, mora em Americana, São Paulo. Ela é mãe de 2 filhos com a doença degenerativa, essa distrofia muscular de Tiene, né? Patologia, doenças neuromuscular. E, pelo que eu fiquei sabendo, existe mais pessoas no nosso município que têm esse problema dessas doenças. Então, eu pedi para ela, e estarei organizando aqui nos próximos, no máximo 30 dias, que ela vai estar de licença. Eu vou organizar no município aqui, já liguei para a secretária da PAI, vou ver se eu consigo envolver também o Rotarate e as secretarias da nossa região, de saúde da nossa região. Ela vai falar um pouco sobre algumas leis que essas pessoas, lei federal, a qual ampara essas famílias e ampara essas pessoas. Sabemos que essa doença que existe na Tailândia, diz que tem uma cura de células troncos, mas como a família não está aqui, não existe, praticamente uma falcatrua, sabemos isso aí. Mas existe um jeito de fazer um tratamento para que essas crianças durem mais, tenham uma qualidade de vida, prolongue um pouquinho a sua vida e consiga viver com qualidade de vida. Sabemos que é irreversível a doença. A mãe é portadora e somente no gênero masculino que ela passa. Mas as mães também sofrem o problema arritmia, às vezes aparece, por causa do X. Tem o XY e o XX da mulher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ela no nosso município, gostaria do apoio da imprensa para a gente publicar. Vou ver se eu consigo trazer ela aqui na associação comercial. Vou convidar a região toda, ela vai fazer uma palestra e tudo que ela entende, por ela ser uma mãe e ter um filho que morreu com 12 anos dessa doença, a fulminante, que ela ataca por último o coração, os nervos e vão atrofiando. Então, ela vai vir aqui dar uma palestra nessa cidade, e tem uma professora, uma doutora, que tem um filho também, o filho dela chegou a 30 anos, tudo através de
fisioterapias, alguns tipos de fisioterapia. Então, eu vou trazer ela aqui porque eu acho que tem mais pessoas, pelo menos a gente tem que pensar o seguinte, se a gente puder tratar de uma ou duas, maravilha. Eu acho que a gente tem que pensar no ser humano como ser humano. É isso que vamos fazer. Muito obrigado a todos e conto com a imprensa para nos ajudar nisso aí. Com a palavra, o vereador Joaquim Rafael Neto. Senhor presidente, nobres pares, a imprensa já nominada, nosso público também, mas eu gostaria de cumprimentar o nosso companheiro de trabalho, Altair, e o nosso grande amigo também, que trabalha no transporte de van escolar, o nosso amigo Floriano, cumprimentando os dois, cumprimento os demais. Senhor presidente, gostaria apenas de ressaltar, nessa segundo momento, sobre um trabalho feito no começo do nosso mandato. O vereador Jaci, Guilherme e eu fizemos um trabalho de levantamento de todos os problemas das escolas municipais. E a gente entregou, foi entregue esse relatório para o prefeito, para o secretário que estava na educação, e ficamos aqui na casa. E praticamente todos os problemas que tinha visível, e alguns que a nós foram mostrados, foi relatado nesse levantamento feito. E a gente está aguardando aí que esse relatório possa realmente ser útil. Mas até agora, se não falar a memória, o Soares tem cobrado muito a questão do colégio ali, Monteiro Lobato, até porque é um colégio onde se gastou muito dinheiro. Não poderia jamais estar na condição que está. Mas nós estamos aqui, apontando os problemas, as falhas, mas melhor que isso, nós estamos aqui para apoiar toda e qualquer solução que venha ser cabível a esse problema para ser resolvido. Também gostaria de parabenizar a toda a bancada dessa casa, a preocupação com os professores, com respeito ao nosso vereador Abraão, falou sobre o GIS, e algumas dificuldades que a gente se encontra e vê algumas reclamações de professores de vários problemas, vários motivos de dificuldades. Esperamos que o novo secretário também da Educação possa realmente começar essa caminhada para ouvir professores, funcionários, por que não também ouvir o nosso condutor de veículo que transporta os alunos também, de algumas dificuldades que eles podem ter ainda. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o secretário de Viação e Obras Públicas, a construção do quebra-mola ali, de frente ao posto de saúde da Vila Guaíra. Gostaria só de ressaltar que vários pedidos de quebra-mola daquela avenida Carlos Carpalho foram feitos, até porque a avenida se estende e se encontra ali com a Mãe Tavares. Nós temos ali mais 3 bairros, Bela Vista, Tropical e Primavera. E ali é uma reta que muitos gostam ali de apertar um pouco o acelerador e gastar um pouco de combustível. Gostaria, senhor presidente, que pudesse ser feito mais um ou mais 2 quebra-molas ali, Jaiminho, até porque as pessoas cobram isso. Tem um colégio ali perto, é o colégio do bairro de Primavera também. E dizer também, senhor presidente, que, como bem disse o vereador Agilson, dia 23 do 2, foi feito o pedido ali para regularização ali
dos funcionários públicos da saúde sobre a questão. Nossos funcionários, eles já estão capacitados, já estão munidos de documentações declarando eles como técnico de enfermagem. E a gente pede, mais uma vez, para que tanto o sindicato dos servidores municipais de Goiuerê, como a administração, sabemos da importância do sindicato, sabemos também do trabalho que o sindicato vem fazendo e está fazendo, mas que possa olhar com carinho, porque já se faz 2 meses e a gente não escuta nada nesse sentido. O funcionário da saúde, bem como os demais funcionários também municipais, já tem uma perca na questão da insalubridade. Porque, por lei, é o grau máximo, é 40%, e eles ainda continuam ganhando 20%. Já aí, Soares e Agilson, já é uma perca de mais ou menos 250, em alguns casos, reais. Então, já é essa perca. Então, para que possa estar realmente vendo e revendo essa possibilidade de fazer esse novo reenquadramento do nosso funcionário. Agilson, eu creio que deve ser 20, 23 funcionários. Entendeu? Que tem ainda concursado como auxiliar de enfermagem, curso que nem se tem mais, vamos dizer bem a verdade. Não há mais concurso para essa modalidade. Mas praticamente todos eles, com exceção de 1 ou 2, que ainda não tem o curso de técnico de enfermagem. E vale ressaltar que para esse funcionário que ainda não tem, o enquadramento é um incentivo para que ele faça. Porque ele, Soares, ele já pratica essa modalidade. Nenhum desses funcionários deixa de praticar todas as instruções recebidas no curso de técnico de enfermagem da C. Você que é um vereador que abraçou a saúde como bandeira, eu peço a você que acampe também essa campanha, faça um trabalho próximo ao prefeito, ao secretário de saúde. A secretária de saúde agora, ela entende da área, ela conhece o problema da área de enfermagem. Gostaria de pedir desculpa por não ter falado o nome dela aqui. É a Mônica. Muita esperança se coloca sobre ela. E uma das esperanças, vereadores, é essa. É de que ela possa também acampar essa luta. Não estamos pedindo para esse ano, não. Nós estamos pedindo para que as coisas aconteçam, para que no final do ano possa essa casa estar aprovando e que os nossos funcionários sejam parabenizados e tenham o respeito que eles merecem. Senhor presidente, gostaria também de comunicar aqui que eu estive no mercado do Paraná e algumas pessoas, Soares, falou, vereador, aqui no mercado nós não temos preferência. Estou com uma bebê aqui no colo, peguei a senha e cadê? Ninguém vai me chamar? A criança está incomodada, alguma pessoa gestante também, em alguns locais dentro do mercado, onde há filas. Eu creio que se é preferencial, é em todo lugar. Não importa se é farmácia, se é mercado, se é posto de combustível, se é banco, se é hospital, é preferência. Então eu gostaria de, não sei o que a casa pode fazer, mas eu gostaria que a casa tomasse alguma posição nesse sentido aí. E eu gostaria, senhor presidente, 2 minutinhos, no máximo 1, no máximo 2, no mínimo 1, para só ressaltar aqui a questão
O Colégio Monteiro Lobato também, Soares, há uma calçada enorme. E naquele colégio, nós temos condutores de van aqui, sabe disso. Não há nenhum redutor de velocidade lá. E não há um espaço também reservado para que a van estacione. Então, há muita coisa para se mudar. Mas nós estamos no caminho certo. Com vocês, acampado aí, junto na batalha para ter os seus direitos preservados. Nós queremos, Soares, também, que, se possível, o senhor faça uma colocação também, na indicação, para que possamos fazer ali estacionamentos transversais também, e que possa ter o redutor de velocidade ali também no Monteiro Lobato. Senhor presidente, a todos uma boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pastor Soares. Senhor presidente, nobres companheiros, o público que ainda permanece conosco, fazer uso da palavra neste momento para fazer aqui algumas considerações. Dizer, Altair, que a luta continua, né? Você pode perceber que são vários companheiros que estão engajados nessa batalha e nada melhor do que o bom diálogo e a persistência para a gente conseguir o objetivo, né? Eu quero, inicialmente, senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar e parabenizar o Paulo César, o nosso querido PC, que foi eleito representante distrital do Rotaract, no distrito 4630, pelo período de 1 ano. O nosso querido PC vai liderar 25 clubes em mais de 20 cidades. É uma alegria ver o jovem goiuerense assumir, né, uma função como esta. E eu sou um exímio defensor do Rotary, porque eu costumo dizer que clube de festa vive lotado, né? Mas clube de serviço é difícil você encontrar muita gente, que todos gostam muito de trabalhar, né? E aquelas pessoas que participam do Rotary trabalham para prestar serviço. Isso merece um destaque especial. Desejar êxito no trabalho do nosso querido PC, que faça um bom trabalho, competência tem de sobra, e cada dia aí se consolidando como uma liderança, dando a sua contribuição à sociedade, não só de Goerê, mas também da nossa região. Parabéns, PC. O vereador Joaquim, Vossa Excelência, falava da ondulação transversal, ou o famoso quebra-mola lá no posto de saúde da Vila Guaíra. Eu só gostaria de ressaltar aqui que foram vários colegas desse parlamento que discursaram falando dessa necessidade aqui, com algumas proposições também, mas eu tenho que lembrar aqui do seu Ademar José de Souza, líder lá da Vila Guaíra, que reapresentou um abaixo-assinado dos moradores daquela localidade, abaixo-assinado esse que já havia sido protocolado na gestão anterior, ele reapresentou e finalmente agora nós podemos ver ali realizado aquela ondulação, aquele quebra-mola na linguagem popular, e esperamos que desta forma os riscos ali sejam minimizados, né? Avenida Carlos Scarpari, uma avenida onde as pessoas passam em alta velocidade. Esperamos que, né, dessa forma, as pessoas tenham mais um pouco de cuidado a se aproximar daquela unidade de saúde. O vereador Joaquim falou da questão do estacionamento nas escolas. Eu comecei muito antes de ter esse mandato de vereador, muito antes, uma luta e defendendo sempre a questão da municipalização do trânsito em Goiuerê. E eu vou lutar até o último segundo desse mandato. Porque enquanto nós não municipalizarmos o trânsito, nós não vamos ter um trânsito seguro e decente. Essa é a minha opinião, já debatemos isso com diversos segmentos. E quem sabe, vereador Joaquim, nós teremos, no futuro não muito distante, o nosso trânsito regulamentado, condições de trafegabilidade adequada nos nossos estabelecimentos de ensino e a nossa população com direito de ir e vir de forma segura.
Evidentemente que defendo também uma ampla campanha de educação para o trânsito, porque não basta apenas sinalizar se os motoristas não usarem a consciência, né? Conhecimento todos sabem, mas falta as pessoas se sensibilizarem, né? Falta sensibilidade, porque consciência as pessoas têm. Quando infringem as leis, quando faz algo de errado, todo mundo sabe o que está fazendo, né? Mas esperamos que com a municipalização de trânsito, a educação de trânsito seja de fato estabelecida em Goiôerê, envolvendo os mais diferentes segmentos da sociedade, para que possamos ter algo diferente no futuro. Por outro lado, senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria, vereador Agilson Frauzino, de me reportar a Vossa Excelência, de forma muito respeitosa, como sempre, só para esclarecer um detalhe com relação ao seu discurso após a minha fala na segunda-feira passada. Tá? Quando eu aqui falei sobre a regularização fundiária, e o presidente já estava ali dando sinal que meu tempo havia se esgotado, eu disse um belíssimo trabalho do deputado Douglas Fabrício. Em nenhum momento, vereador, eu tive a intenção de menosprezar a indicação de Vossa Excelência feita em alusão ao determinado assunto, referente ao determinado assunto, e muito menos cometer injustiça com o seu deputado. Tá? Na verdade, o tempo era curto e não foi possível falar de todas as pessoas envolvidas no projeto. Até porque, vereador, quando Vossa Excelência disse o gerente da Coapar era o Abelardo Lupion, do DEM e tal, ótimo. Só lembrando que eu não tive a intenção de omitir esse ou aquele nome, até porque foi o Munir Chauíche que estabeleceu esse programa no primeiro mandato. Quando o Abelardo assumiu, o programa já existia. Aí eu teria cometido injustiça também com o Munir, que é do PSDB. O mesmo poderia ter dito os dois vereadores do PP, o Jaime e o Guilherme. Dizer, você foi injusto com a governadora, porque foi a governadora que autorizou a licitação, ela é do PP. Então, em nenhum momento eu tive a intenção de menosprezar o vosso requerimento, apesar de se tratar de um programa estadual, mas obviamente que uma indicação, ela sempre soma, ela sempre ajuda. Porque nessa vida pública nossa, gente, quando a gente pleiteia algo, até você concluir aquilo, tomar posse daquilo realmente, demanda muito tempo. E passa por várias etapas, por várias pessoas. Até porque nós tivemos uma mudança recente no governo, né? Sai governador Beto Richa, entra Cida Borghetti, e mudou-se a configuração na política estadual. Né? Recentemente, só um exemplo, o grupo, né, dos vereadores, juntamente com o vereador Agilson, pleitearam, junto ao deputado Márcio Nunes, 4 veículos. Depois concluiu-se que o valor disponibilizado pelo Estado era pouco para 4 veículos, caiu para 3. Viu como que as coisas são? E quase nós perdemos, vereador, até nós conversamos sobre isso, né? Quase nós perdemos esses 3 veículos. Foi preciso uma ação política de última hora envolvendo outro deputado para Goiôerê não perder os 3 veículos, porque a configuração política ela muda de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? E às vezes um projeto que tantas pessoas trabalharam, lá na frente, se faltar uma pequena ação, ele não acontece. E foi por isso que no final do meu discurso eu agradeci ao deputado Douglas Fabrício por ter trabalhado para que o processo licitatório acontecesse. Mas em nenhum momento menosprezar a indicação e muito menos ao deputado do seu partido, meu caro colega. Esteja certo que vamos lutar sempre juntos, né? As demandas são muitas, né? E se tratando de regularização fundiária, por exemplo, meu primeiro mandato nessa casa, uma das principais bandeiras nossas naquele momento, foi a regularização dos lotes da Vila Candeias. Depois, fiquei 20 anos fora daqui, e vários vereadores que por aqui passaram também lutaram por isso, né? Então, às vezes um começa um trabalho e quando aquilo vai de fato acontecer, a gente nem consegue se lembrar tantas pessoas que trabalharam para que aquele feito viesse de fato, né, ser realizado. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, mais uma vez repetindo que
respeito muito Vossa Excelência e seu trabalho nessa casa e não tive nenhuma intenção de menosprezar nem a sua indicação e muito menos o trabalho do seu deputado, uma vez que foram vários que trabalharam para essa conquista. Suposto, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os nobres pares pela votação favorável às nossas indicações, nosso requerimento, agradecer o público de casa e a todos os senhores que pacientemente acompanharam aqui a sessão. Lhes desejo uma boa noite. Com a palavra, o vereador Gilson Flauzino. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos acompanham até o presente momento, eu falei aqui inicialmente que um dos desafios de qualquer gestor de uma cidade do porte da nossa é justamente fazer milagre com pouco. E quando é pouco demais, existe ainda uma melhor aplicação desses recursos. E eu fico bastante preocupado, não quero que me interpretem aqui como pessimista, porque graças a Deus eu não sou, mas eu sou bastante pé no chão e gosto muito de olhar o futuro, porque acho que é para ele que nós todos pretendemos caminhar. E quando nós ficamos aqui, estou vendo aqui o Amarildo ali, presidente da Associação de Moradores do Jardim Universitário, boa noite, parabéns pela festa que vocês realizaram lá, diga-se de passagem. O Francisco Monteiro, não sei se é atual presidente, mas sei que já foi presidente da Associação de Moradores do Jardim do Curitiba por várias oportunidades. E vários cidadãos, né, o professor que está sempre aqui acompanhando as sessões também. E nós, enquanto legisladores, e até pegando um gancho, nobre Soares, no que você acabou de dizer aí, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós falamos, levamos e às vezes até defendemos o nome de deputados perante os nossos eleitores, perante a nossa comunidade. Eu vou dizer a vocês e explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Eu tive cuidado, até para não ficar criando falsa ilusão, o Altair, o Sanderson, os demais funcionários da saúde, servidores, né, que ainda estão aqui, os que já estiveram, e até aqueles que estão nos ouvindo nas suas casas, é bastante preocupante a gente ficar aqui, vamos reiterar a indicação, vamos cobrar do prefeito, vamos reunir câmara, sindicatos, servidores e o prefeito, para que essa, digamos assim, disfunção não é? De auxiliar para técnico e enfermagem seja corrigida. E nós temos que atentar para o seguinte. Lá no ano passado, quando nós nos colocamos contra essa reorganização administrativa da prefeitura, e nós fizemos questão aqui de deixar claro do porquê é que nós éramos contra e ainda somos, apesar que não tem como voltar atrás, a não ser que o próprio prefeito o queira. Só para vocês terem uma ideia, senhores, nos últimos 12 meses, fechando agora abril desse ano, o índice da folha de pagamento do município, ou seja, o que o município tem gasto com salário, com encargos da folha de pagamento, está dando 52,8% da receita corrente livre. Se nós considerarmos que o município é obrigado a aplicar no mínimo 40% na saúde e na educação, já se vão 92,8% do orçamento, da receita corrente livre. O repasse da Câmara mensal, 6%. Isso aí já dá 98,8% da receita corrente livre do município. Se nós considerarmos que o município tem parcelamento de dívida, parcelamento de financiamentos, tem mais financiamentos aí sendo aprovados, aguardados liberações,
Então, realmente, resta pouquíssimo ou quase nada para se fazer investimentos na cidade. E por que eu falo de deputados? Aí nós temos que imaginar o seguinte, nós enquanto legisladores, o executivo, a nossa sociedade organizada, o Soares mencionou ali o Rotary, e podemos acrescentar também aí a Associação Comercial e Industrial de Goierê, as lojas, a comunidade, enfim, de forma organizada. E pensarmos o que é que nós queremos para o futuro de Goierê. Nós vamos ter uma arrecadação para manter a folha de pagamento e apenas os índices aí obrigatórios por lei da saúde e da educação, e ficarmos de repente aí pleiteando, sobrevivendo de emendas parlamentares, para que venha veículo, para que venha uma bicicleta, para que venha uma van, um ônibus, ou para que venha asfaltos para a nossa cidade. E o emprego? E a sobrevivência daqueles que estão vindo após nós? Então nós temos que começar a imaginar como nós queremos o Goierê do futuro. E essa discussão precisa acontecer. Eu já disse antes, eu não sou pessimista, nem quero ser aqui agora taxado como tal. Mas nós não podemos ficar vendendo ilusões. Nós apresentamos indicações, nós apresentamos requerimentos, nós fazemos pedidos, né? Estamos aí próximo de campanha para deputados, senadores e os cargos maiores aí, digamos assim, até para presidente. E estamos vendo aí uma enxurrada de deputados visitando a cidade para trazer isso, trazer aquilo. Nem sabemos se vai dar tempo disso acontecer, algumas coisas, né? Você acabou de citar aí, há um ano atrás eram 4 veículos, por conta do valor já viraram 3. Imagina as promessas que nós estamos recebendo agora. E nós, senhores vereadores, nós temos a responsabilidade e a obrigação de não vendermos ilusão para os nossos cidadãos de Goierê. Nós temos a obrigação, sim, de cobrar desses deputados que algumas mudanças comecem a ser feitas, por exemplo, até mesmo no trabalho deles. O que é que eles têm feito em termos de legislação para começar a mudar a realidade dos municípios iguais aos nossos? Ou será que é mais interessante para o governo federal, para o governo estadual, para deputados, senadores, que quanto mais nós ficarmos à mercê deles, mais necessitados, nós seremos com certeza alvos mais fáceis da busca pelo voto na hora da eleição. Então nós temos que ter essa preocupação. E infelizmente, eu falo assim, a receita corrente livre do município, só para vocês entenderem, já diz livre, que é aquilo que sobra para o prefeito fazer o que tem, o que deve, o que precisa ser feito. Não tem como ele fabricar mais dinheiro, a não ser que aumente a arrecadação do município. Não é? Aí, logicamente, nós não vamos ficar aqui discorrendo quais são as receitas que o município tem para arrecadar, que daí nós teríamos que ficar aqui umas 4, 5 horas falando sobre isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, está passando mais do que na hora, é mais do que necessário que haja uma discussão sobre o que é que nós queremos para o futuro da nossa cidade. E o futuro vai começar aqui no presente. Aliás, lá no passado, em julho de 2017 e em dezembro de 2017, aqui mesmo nessa tribuna, eu fiz esse alerta. Cuidado com essa elevação da folha de pagamento, porque ela vai ser perigosa. Então não estou sendo pessimista. Como nós temos o costume aqui de falar, não é? Que é um governo de reação e não de ação, então nós estamos aqui provocando mais uma reação, tentando provocar mais uma reação no executivo, sem querer ser pessimista, mas para que reveja algumas situações, principalmente aos gastos que estão acontecendo com os recursos do município. Porque se nós caminharmos dessa forma, infelizmente, nobre Sanderson e Altair e aos demais servidores, uma coisinha simples e até barato, digamos assim, de passagem, talvez seja impossível de se conseguir por conta dessa questão do índice da folha e, logicamente, da arrecadação do município, que não está correspondendo àquilo que, de repente, o prefeito imaginou que aconteceria quando se elevou a folha de pagamento do município
com a reforma da estrutura administrativa da Prefeitura. É só um alerta. Tomara que esteja nos ouvindo e que realmente medite sobre isso. Em relação ao que o Soares falou, senhor presidente, se o senhor me der mais meia hora aí, eu concluo. Quando nós falamos na sessão passada a respeito de quem conseguiu, quem buscou, quem foi atrás, para mim também não é muito importante. Eu só quis, na verdade, nobre Soares, fazer justiça, porque, como eu disse, né, quando se planta uma semente e depois você colhe os frutos, eu acho que é nada mais justo do que você também lembrar daqueles que também ajudaram a plantar aquela semente e a cultivar aquela árvore. E daí, logicamente, que nós tínhamos e tivemos a obrigação de mencionar aqui o nome do Abelardo Lupion e do Pedro Lupion, que tiveram uma participação muito importante nessa questão. E por falar nisso, nobre Roger, só para encerrar, senhor presidente, eu estive semana passada em Curitiba, acompanhado inclusive do professor Cláudio Gomes, que é o atual diretor aqui da casa. Estivemos participando de um curso lá em Curitiba e, na oportunidade, fizemos a visita lá na Assembleia ao deputado Pedro Lupion. O seu pedido de reconhecimento de utilidade pública, ele foi apresentado de manhã ao deputado e naquele mesmo dia já foi feito o projeto de lei, já foi lido na Assembleia Legislativa e eu trouxe uma cópia ali para entregar para você e apenas agora nós aguardarmos a aprovação para que a sua entidade possa ter o reconhecimento de utilidade pública estadual. É um trabalho nosso como vereador, da bancada aqui do Democratas e do PSB, tá? Para colaborar aí com as entidades aqui de Goiânia, e a sua com certeza é uma delas que precisam e merecem esse apoio. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, boa noite. Não havendo outras matérias sujeitas à deliberação plenária, agradecemos a presença do público desta Casa de Leis, aos amigos internautas que estão nos acompanhando através das páginas oficiais, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, aos senhores vereadores pela forma democrática como se portaram, desejando a todos uma boa noite. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária.